Bem, eu sou Noemi Araújo, Relações Institucionais e Governamentais da ABGD, em parceria com o Energy Channel. A gente está aqui hoje para ter um bate-papo descontraído, leve e bem rico sobre mulheres, Amazônia, histórias reais que nos inspiram. Então, muito obrigada, Sara Salgado e Patrícia Cristina, por estarem aqui com a gente hoje, aceitarem esse convite. E a gente vai começar conhecendo a história de vocês. Acho que seria legal vocês se apresentarem pra gente um pouquinho, não muito, que a gente vai aprofundando os projetos e tudo que vocês têm feito ao longo dos últimos anos. Tudo certo, de pouquinho em pouquinho a gente vai se soltando, né? Vai querer começar? Pode ser. Então, Noemi, obrigada pelo convite por estar hoje aqui. Eu me chamo de Sara, sou amazônica, sou natural de Santarém, Pará. Trabalho hoje numa organização do terceiro setor, Projeto Saúde e Alegria, que atua diretamente com povos e comunidades tradicionais, nesse contexto de ausência do acesso à energia da rede, né? E quais os impactos que isso causa e o que a ausência da energia acaba limitando na vida dessas populações. Eu sou Patrícia Cristina, eu sou engenheira de formação e hoje eu trabalho no audiovisual porque o cinema é a minha paixão. Fui convidada por conta de trazer esse tema de sustentabilidade. O meu pai, ele é militar, então eu tive a chance, a oportunidade de viver diversas culturas. Passei por muitos estados desde os 5 anos de idade. Então eu sou do Rio de Janeiro, mas já morei em Mato Grosso, Minas Gerais. Carrego a cultura de cada um deles formou quem eu sou hoje. Mas foi na Amazônia que eu morei 10 anos. E ela que me transformou, e é com muito orgulho que eu vim fazer esse painel e fui super bem recebida por todas. Não, incrível. E no Congresso Mulheres da Energia, nessa 4ª edição, que a ABGD foi patrocinadora, né, do projeto, teve um painel exclusivo sobre a Amazônia, moderado inclusive pela nossa vice-presidente Zilda Costa, maravilhosa, e que ela fez questão de trazer mulheres amazônicas para poder contar um pouquinho das histórias de vocês, né, das experiências, assim. E para quem não participou do congresso, infelizmente, eu queria que vocês trouxessem um briefing rapidinho do que vocês falaram lá, o que vocês apresentaram. Então, eu vim trazendo muito do contexto, né, do meu trabalho mesmo nesse contexto de povos, de comunidade. Eu tive a oportunidade de participar da 2ª edição do congresso, que foi uma edição que aconteceu em Brasília. E quando eu fui na edição, uma coisa que me deixou muito impactada foi assim, chegar e ver um evento que é um tema dominado majoritariamente por homens, e outros eventos que eu já havia participado, a gente sempre chega e tem um público muito masculino, e eu cheguei lá e tinha um público totalmente feminino. Isso me deu um impacto assim, muito grande, me deixou muito confortável de estar ali naquele espaço. E eu voltei com isso, né, para Santarém, enfim, para o meu local de trabalho, e decidi explorar essa temática do acesso à energia também nesse contexto de gênero. E eu passei a fazer formações com conteúdos de eletricidade básica, de energia solar fotovoltaica para mulheres, né, para o público que a gente trabalha nas comunidades. E eu já tinha essa vontade antes, mas o Congresso meio que startou isso, ou motivou, sabe? E aí voltar agora e trazer esse relato, essa experiência de como foi, né, levar uma formação de um conteúdo técnico, né? De um conteúdo técnico para mulheres, foi muito bacana, foi muito legal estar socializando com mulheres nessa 4ª edição, estar conhecendo mulheres incríveis como a Patrícia, a Milena, que eu já conhecia, a Valcleia, que também, assim como eu, é santarena, né, que tem uma experiência assim, gigantesca, mulheres incríveis que atuam nesse contexto de povos, de comunidade, e levando o impacto, né, para dentro dos territórios. Muito bacana. O legal é que você trouxe resultados. Eu acho que a gente tem muito isso, né? As mulheres têm se envolvido com diversos projetos, com diversas iniciativas que geram resultados, que geram políticas públicas, que geram iniciativas e que geram produtos. E também foi o caso da Patrícia, né? Você construiu algo para esse congresso, que só quem esteve no congresso pôde experimentar. Foi a premiere. E aí eu queria que você trouxesse um pouco disso. Qual que foi esse projeto tão secreto, tão bacana que você apresentou? Primeiro eu queria complementar a fala dela e a sua, porque foi algo incrível, eu não esperava nesse congresso. Não eram mulheres apenas falando de ideias. Eram mulheres que tinham uma ideia, tiveram a ação de fazer essa ideia e voltaram com resultados. Sendo eles positivos ou negativos, não importa. Na pesquisa, a gente sabe que qualquer resultado leva a gente mais próximo a concretizar algo incrível. Então, isso, assim,
foi muito gostoso de ver, porque eram ações, e é disso que a gente precisa. E falando em ações, né, eu fui convidada pela Zilda, agradeço demais o convite, tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e vivenciar uma experiência única desse congresso. E quando ela me convidou, ela lembrava que eu era engenheira e que eu tinha feito um projeto de blocos sustentáveis, que foi capaz de, em um único bloco, para construir uma alvenaria, reutilizar 185 garrafas PETs de 1 litro. Então imagina quantas PETs a gente não seria capaz de retirar dos igarapés, por exemplo, da capital de Manaus. Só que eu falei para ela, né? Poxa, Isidora, eu agradeço, mas hoje eu tô trabalhando pro lado do cinema. Eu acho que deveria estar mais nessa parte da engenharia. E ela falou, não, calma, porque você trabalha em algo no cinema e eu tenho certeza que você vai agregar e você vai trazer a sua história incrível. E aí é que veio como meu coração tocou e eu decidi criar um filme. Decidiu, um filme. Por que não criaram um filme? Especialmente pro evento. Especialmente pro evento. Eu tive uma imersão de 30 dias. Eu fui pra Amazônia, pro interior da Amazônia, que é onde a realidade acontece, né? E lá, o que é interessante é porque a preservação, a gente fala sobre isso, mas ela já é necessária e os povos originários, eles já praticam isso há muito tempo. E eu queria trazer a voz deles. O que é preservação, sabe? Será que eu sei realmente o que é preservação? E aí eu descobri que no filme, isso tá num lado de história, tá muito bem contado, que ela acontece nos pequenos atos, nas nossas pequenas ações, no que a gente decide. Então, assim, foi muito legal eu poder trazer uma ideia de um bloco sustentável, uma ideia grande, um projeto para o Congresso. Mas foi mais legal ainda eu ter dado voz a mulheres que estão no interior e lidam com a sustentabilidade e me ensinaram que nas pequenas ações a gente também faz muita diferença. E é muito interessante trazer essa mensagem, porque quando a gente olha assim pro mundo, a gente pensa, poxa, a minha ação sozinha não vai fazer diferença, né? O que é o meu individual diante do coletivo de grandes empresas, de grandes indústrias e tal. Mas eu vejo assim que o trabalho de vocês duas e de tantas mulheres que passaram ali pelos congressos, tantas mulheres que estão no setor de energia, no sistema elétrico, casa muito bem os ODS, né? 5 e 7. Então, ODS de gênero e de energia limpa e acessível. E vocês pensam muito nisso, assim, quando... ou foi uma coisa natural, assim? Não, vou trabalhar com mulheres e energia porque tá no ODS para 2030. Ou é natural, é aquela coisa que surge, assim, de uma forma quase instintiva, né? Assim. Então, eu acho que a gente, como mulher, bom, eu trabalhando no setor, sempre entrei numa graduação de engenharia, assim como a Patrícia. A gente já chega na graduação num contexto muito masculino, sempre dominado por homens e tudo mais. Quando a gente vai para o mercado de trabalho também não é diferente. Uma prova disso é a Intersolar, que a gente vai ver aqui o público é majoritariamente homens, né, masculino. E eu comecei a ter essa inquietação de sentir falta da presença da mulher nas discussões, em posições de liderança. E não é diferente quando a gente trabalha com comunidades. Quando a gente chega em uma comunidade, também com quem a gente dialoga, geralmente são homens. São homens ocupando posições de liderança, são homens ocupando posições técnicas dentro da comunidade. E aí a gente sente falta desse diálogo com a mulher. E eu estava com esse processo de inquietação. Eu ter participado do encontro, né, do congresso em 2023, que foi a segunda edição, fez com que essa minha inquietação tivesse uma ação, né, uma ação onde eu olhasse e dissesse assim, não, peraí, o meu trabalho impacta diretamente mulheres, mas eu não estou me comunicando com as mulheres. Como que eu posso fazer, o que eu posso fazer para ampliar isso, para melhorar? Então veio a ideia do curso, a gente já fazia outras formações nesse contexto de energia solar, com turmas também majoritariamente masculinas. E eu via que as mulheres se sentiam desconfortáveis de estar ali naquele espaço. Então vamos criar espaços onde as mulheres se sintam confortáveis, onde eu consiga fazer com que elas sintam um pouco do que eu senti no congresso, na segunda edição que eu participei lá em 2023.
E aí é que a gente começa a pensar, o acesso à energia, ele viabiliza todos os outros serviços básicos. O acesso à energia viabiliza o acesso à água, à saúde, à educação, à geração de renda. E geralmente são mulheres e crianças que são os mais impactados pela ausência desses serviços básicos, enfim. Então, o meu trabalho impacta, assim, diretamente mulheres, mas eu não estava sabendo me comunicar com as mulheres. Eu acho que a ideia do curso acabou trazendo isso. E teve uma coisa que me marcou muito quando eu fiz a primeira turma, que foi, eu cheguei, né, a gente formou, se apresentou e tudo mais, e logo no primeiro dia teve uma participante que falou assim, nossa, eu vinha com o discurso na ponta da língua, achando que quem iria ministrar o curso era um homem. Eu já vim falando assim, olha... Eu já guardei o meu textão aqui. Eu já vim falando, olha, a proposta do curso é muito boa, mas como é que vocês colocam um homem para ministrar? E aí eu chego aqui, a primeira coisa que eu me deparo é uma mulher falando sobre energia, sobre um conteúdo técnico. Ela falou, isso já me quebrou ali, eu já digo assim, tô aqui de coração aberto para ouvir, para aprender e para contribuir com os participantes. Então, assim, foi muito bacana, é sempre muito bacana fazer o curso, mas esses relatos trazem também motivações para a gente continuar pensando nesse processo de como a gente consegue, para além do impacto do projeto, mas também aprender a se comunicar com outras mulheres, né? Eu acho que gera identificação, né? Quando você vê uma mulher... É isso, a gente sempre fala em todos os contextos profissionais, pessoais. Quando você vê mulheres em espaços de poder e decisão, que têm histórias parecidas, trajetórias parecidas, ou até mesmo que não tenham, sejam diferentes, mas é uma mulher ali que está ocupando aquele espaço, te motiva, gera uma identificação, gera uma simpatia, uma empatia, assim. Né? Isso faz... E se sente mais confortável de estar com outras mulheres dividindo, não tem aquele receio de participar, de perguntar, de colocar suas experiências. Isso é bem bacana. Isso a gente vê também claro, numa escala maior, porque o congresso é muito grande, né? Um congresso que envolve ali um público muito diverso, de várias regiões do Brasil, mas a gente vê como que as mulheres se sentem à vontade ali naquele espaço, falando de mulher para mulher, sabe? O evento é todo pensado de uma forma com que a gente se sinta acolhida, e isso é muito bacana. No caso, eu tive o privilégio de estudar na UEA, é uma universidade, pelo menos a experiência que eu tive, em que os professores eles incentivavam muito sobre preservação ambiental. Então, quando a gente fazia um projeto, pelo menos assim foi para mim, sempre tinha um propósito. A gente tem que construir um tijolo para vocês poderem entender como é que funcionam as partículas. Mas não era só o tijolo que eles mandavam construir, eles falavam assim, mas com raspa de pneu. Oi. Então, vocês vão ter que fazer um bloco, mas eu quero com PET. Então, sempre tinha algum material que tinha um propósito de trazer a sustentabilidade. Então, assim, a minha cabeça ela foi moldada com uma educação que hoje é super importante, está sendo discutida muito em Belém, por conta ainda mais da COP30, de educar. Porque quando a gente educa, a gente já cresce com aquilo faz parte da gente. Então, preservação sempre fez parte, é algo que eu levo, porque tá comigo, não tem... as pessoas geram muito, como é que eu posso dizer, muito assunto, nossa, mas você faz isso? Para mim é normal, é natural. E eu ontem, né, foi discutido isso no Congresso, sobre gerar educação para os jovens, que é o que você faz e vem fazendo maravilhosamente bem, para que a gente consiga fazer com que cada vez mais se torne natural e que as mulheres se sintam parte disso e estejam à vontade para participar e incentivar outras mulheres e outras crianças. Não sei, e assim, dá pra gente tirar várias camadas, né, desses assuntos. Tem várias vertentes que podemos discutir sobre isso. Mas eu queria aproveitar esse espaço para agradecer a Mott Foundation, que foi uma das responsáveis por ajudar com que esse painel sobre a Amazônia e Histórias Reais acontecessem. Então, muito obrigada. E também ao Conexão Empresarial, que a gente realizou em parceria com o Congresso Mulheres da Energia. A Sara também esteve com a gente em um dos painéis. Foi graças ao apoio da Mott. E outra também, que é o projeto Interligadas, que acabou de ser lançado. Então, isso é um super spoiler e uma premiere aqui falando, que é uma proposta, é um projeto de mentoria para mulheres no setor de energia. A BGD entrou nessa nova fase junto com a GIZ e o Ministério da Educação para, de fato, capacitar outras mulheres, capacitar mulheres no setor no sentido mais técnico, e aí a Zilda vai ser a principal responsável por isso,
mas eu, enquanto relações institucionais governamentais, vou trazer um pouco dessa visão mais política, mais de o que acontece dentro do Congresso Nacional, desses projetos que a gente quer fazer, políticas públicas, medida provisória, reforma do setor, como que a gente atua especificamente nesse tema. E a Raquel Rocha, que é a nossa diretora de regulatório, vai trazer também um pouco dessa experiência no regulatório, como que funcionam, né, essas contribuições, essas tomadas de subsídio, ANEEL, órgãos reguladores. E querendo ou não, tudo caminha muito junto. Porque quando você tem uma política pública lá em Santarém, ou no interior da Amazônia, como que você faz para isso reverberar a nível federal? Ou como que você faz para buscar apoio financeiro, né? Um apoio institucional do terceiro setor, para que a sociedade conheça? Então, a gente entendeu que tudo está muito interligado e são mulheres incríveis que fazem projetos muito importantes, mas precisam caminhar em conjunto, né? Mas tem algo muito importante, que acho que foi falado ontem também, e acho que a Patrícia pode trazer um pouco, é que os homens precisam ser aliados dessas causas, desses projetos. A gente não está falando aqui que saiam homens, a gente cuida de tudo sozinho, não precisamos de vocês. Pelo contrário. São projetos, são iniciativas, são mudanças de geracional, mudanças no sentido de educação, de letramento, que precisam dos homens atuando em parceria, sendo aliados. Tinham homens ontem no Congresso das Mulheres, e eu sei que tem homens te ajudando com certeza. Projeto. Sim. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Acho que a Jussara também deve ter parceiros assim, que são responsáveis por impulsionar os projetos. Sim, assim, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de não é sobre competição, é sobre cooperação. Gerar um filme é muito custoso. E assim, tem tantas outras dificuldades, querendo ou não, a gente estava no meio da Amazônia, e só para abrir um parênteses que eu acho que é super importante, a gente falar de Amazônia é muito legal, mas quem nunca teve a experiência, a oportunidade de ir lá, entende o que a gente está falando, mas não consegue ter a sensibilidade de sentir profundamente. Então o filme, ele foi feito com esse propósito. Tem uma terceira pessoa no filme, em que ela passa pelas comunidades, pelas aldeias e conhece a Amazônia. E eu achei muito legal que depois que o filme foi apresentado, eu não contei essa ideia pra ninguém. Uma moça veio e falou exatamente isso: eu queria te agradecer, porque eu venho para muitos congressos e eles falam sobre a Amazônia, mas eu nunca consegui sentir. E eu sei que é importante, mas vendo o filme, eu consegui sentir. E parecia que eu era a menina que estava correndo por aí, conhecendo o local. E eu falei, nossa. Pronto, alcancei essa essência, né? E eu não conseguia, uma coisa que a gente aprende na região, né? Aquilo que eu falei de diversidade cultural, eu não iria conseguir isso sem a cultura que eu aprendi lá, de generosidade, de cooperação. Então, esse filme, ele foi criado pela maioria sendo homens, colegas que se dispuseram do seu tempo e falaram, não, eu vou te ajudar, porque é para uma causa maior. Entendeu? O produtor executivo, Bruno Guimarães, ele é um guia turístico, está para se formar agora. Ele que me levou para todas as regiões e ele é uma pessoa, assim, com muito amor, sabe? Então, o trabalho, eu só consegui chegar até aquele povo porque tinha um homem naquela situação mediando isso. Mas quem me ajudou a criar o roteiro para que outra pessoa entendesse foi uma mulher. Entendeu? Então, quem me ajudou a filmar foi outro homem, quem me ajudou a colorir foi outro homem. Então, assim, jamais excluir, pra gente cooperar junto. É a diversidade de percepções e de visões que se complementam, né? Isso. Não é exclusão, não é separação. É complementariedade, Uhum. Né, de percepções, mas que, assim, só uma mulher, às vezes não, só uma mulher vai entender muitas das coisas que a gente passa no dia a dia. Seja da roupa que tu tá levando pro congresso das mulheres, pensando na roupa que você vai usar no palco, como você quer ser vista. Há um projeto como um filme, há um projeto de impacto social, mas é muito importante ter esses aliados. Sim, né? Com certeza. Eu acho, assim, a Patrícia, ela trouxe acho que a palavra correta é a cooperação. A gente tem que aprender a cooperar, né, vivendo em sociedade, para saber quais objetivos a gente pretende alcançar. No momento, a gente tem a mulher numa condição um pouco mais desprivilegiada ou com falta de oportunidades em relação a homens. Então, a gente cria espaços
onde as mulheres se sintam à vontade, onde a gente consiga alcançar uma equidade, né, entre mulheres e homens, sabendo que ninguém está querendo gerar uma competição, mas que a gente está olhando as mulheres como, no momento, prioritárias para receber uma formação, para entender o contexto do acesso à energia, ou para discutir num congresso de mulheres, visando criar essa cooperação entre homens e mulheres, mas no momento priorizando as mulheres, porque a gente entende que elas precisam de oportunidades, enfim, de espaços, e onde se sintam à vontade para estar discutindo temas que são, sim, no momento, majoritariamente discutidos por homens, né? E até porque não tem mais como a gente falar de igualdade se você não parte da mesma origem. Sim. Por isso é tão importante a gente falar de equidade, que é prover condições justas para que no final todos alcancem o mesmo propósito, né? E a gente sabe que as mulheres partem de condições que são diferentes, né? Te dar um exemplo em comunidades que, enfim, que não têm acesso que são desistidas dos serviços básicos, por exemplo, acesso à água. Geralmente quem se ocupa da atividade de pegar água no rio é a mulher ou a criança, que é geralmente quem está em casa se ocupando das atividades domésticas. O tempo que a mulher está fazendo esse tipo de atividade tira ela, né, de oportunidades que ela poderia estar participando na escola, como liderança da comunidade. Então, é isso que você falou. Mulheres e homens, no momento, partem de condições diferentes. E a gente precisa saber identificar isso e olhar e tentar ver formas de melhorar, né, de fazer com que eles tenham oportunidades iguais ou com que as mulheres consigam ali uma equidade, que a gente consiga então falar da equidade dentro, né, desse contexto. E a gente vê isso em diferentes segmentos da sociedade, seja num contexto urbano, seja no contexto rural, seja no contexto remoto, geralmente prevalece a figura do homem ainda num protagonismo. E no congresso ontem, ao final, a gente teve um momento super emblemático, que acho que foi um marco histórico muito importante, que foi a entrega da Carta das Mulheres que fizeram parte do congresso ao governador Helder Barbalho em relação à COP30. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da visão de vocês, aquelas que têm propriedade para falar, né? Vocês estão ali na região, uma viveu 10 anos, você é da origem ali de Santarém. Pensando no contexto pop, Amazônia, legal, como que vocês estão vendo? Vocês estão otimistas, estão preocupadas? Acho que vai ser uma oportunidade legal para mostrar a realidade para muitas pessoas que não conhecem? Ou essa realidade pode não ser muito bem vista por falta de política pública, de infraestrutura? De forma bem honesta, o que vocês estão vendo? Olha, ontem foi muito mencionado isso no Congresso, né? Sobre ter uma realidade, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente, pelo menos essa é a visão que eu tenho, a gente é um passo. Provavelmente, como é a história, né? Já vem da história, pode não ser um passo tão grande, mas a gente vai lá e vai fazer. Então, eu acho que a carta foi extremamente simbólica para mostrar a gente está aqui, a gente faz questão de estar aqui e fazer a diferença. E eu acredito que o futuro seja promissor, desafiador, mas estamos fazendo presença, estamos fazendo bonito e continua. Então, a gente já está vivendo a COP, na verdade. Para quem é do estado do Pará, né? Bom, Santarém fica no estado do Pará, por mais que seja interior, mas já está vivenciando a COP, os eventos pré-COP, e a gente vê segue com muita expectativa, claro, procurando entender qual é o cenário político também, quais são os conteúdos, os assuntos que vão estar sendo levados e debatidos, mas a gente espera que seja uma COP onde os povos originários, onde as comunidades tradicionais, onde os povos quilombolas tenham a oportunidade de ser ouvidos. Se fala muito em justiça ambiental, se fala muito em valorização da ancestralidade, mas se ouve pouco o que esses povos têm para falar. Então, uma COP acontecendo no coração da Amazônia, a gente vê, claro, como oportunidade, a gente vê, claro, com bons olhos, mas também a gente tem que ser realista, pé no chão, entender que o cenário político, não só do Brasil, como o contexto mundial, também influencia. É um local onde vão ser tomadas decisões, são decisões importantes para o mundo, nesse contexto de adaptação climática. Então, tem várias pautas importantes a serem discutidas, mas existem também vários interesses políticos. E dificilmente
o interesse ou a fala das comunidades, das populações tradicionais, se sobressaia ao interesse político no contexto mundial. A gente espera, sim, que seja um evento que saia com encaminhamentos muito positivos, mas a gente sabe também que existem outros interesses e que, de uma certa forma, prevalecem. Mas agora, planos para o futuro. Patrícia está avisando Oscar. Ai, Senhor, eu sei que tu me sonda. Tá pronta. Não, porque assim, qual é a sua... Você falou assim, quando alguém chegou e falou, eu me vi ali, você falou, caramba, alcancei o meu objetivo. Mas qual seria o próximo passo? Ainda não parou pra pensar? Você tá respirando que você conseguiu fazer essa entrega? Ou já a cabeça já tá fervilhando para futuros projetos e continuidades aí? Vai que vira um seriado na Netflix. Nossa! Ou na Energy Channel. Eu achei que eu tava sendo... Nossa, ia ser incrível, hein? Sony? Não, brincadeira. Olha, na verdade, eu tinha uma missão tão grande de poder entregar esse projeto e que ele alcançasse o coração das pessoas, que era esse o foco. Muito humilde de você. É importante. Eu aprendi ontem uma palavra, né? Esse síndrome da impostora que também vem, né? Nossa, olha, eu vou falar pra você. Vamos começar uma conversa aqui, mulheres falando profundamente. Eu tenho uma grande dificuldade de acreditar em mim, entendeu? Então, graças a Deus, eu tenho uma rede muito forte em que vai lá e fala, não, como assim você não vai conseguir? Entendeu? Mas eu espero escrever esse filme em festivais, seguir na carreira de cineasta. Eu espero conseguir cada vez mais chegar perto da televisão e conseguir fazer com que histórias sejam contadas, porque eu acredito que o cinema ele é capaz de moldar, de ensinar e transformar. E eu quero fazer parte dessa jornada. Pro filme, eu vou aí liberar os conteúdos de pouquinho em pouquinho, de como foi filmado. Imagina, olha, eu tenho uma história muito boa. Você tem noção? Olha, primeira viagem na Amazônia filmando. Imagina isso, estávamos com 35 mil reais de equipamento. Fomos filmar dentro da selva. Chegamos lá, chuva. A sorte é que o Gueturis sagaz tinha o equipamento para proteger, colocamos tudo dentro. Mulher, chovendo, a gente todo molhado e andando em cima do igarapé. Porque o igarapé tava com muita coisa, então dava pra passar ali. O guia enfiou o pé inteiro dentro da lama, a câmera tá segurando aqui. Perrengue nada chique. Perrengue nada chique, mas eu faço questão de publicar, entendeu? E esses bastidores acho que aproximam ainda mais, né? O contexto. Então, acho que esse é o futuro, é liberar esses bastidores, liberar as fotografias, trazer um convite para as pessoas conhecerem a Amazônia de maneira diferente, né? Ter aquele olhar de, nossa, que maneiro, quero ir lá. E quem sabe parar na televisão? Será que dá certo? Quando ela tiver em isso, a gente quer os ingressos da BGD. A Premiere, olha, tapete vermelho, a gente tá aqui. Acho que eu tô devendo essa pra BGD, eu acho que eles merecem. E o futuro do projeto Saúde e Alegria? Então, só abrindo parênteses aqui ainda com a Patrícia, eu já convidei ela para documentar a próxima turma, né, de eletricistas do Sol, a próxima turma de mulheres. A gente fez 2 turmas, uma edição em 2024, outra edição em 2025. São anuais. E alunas, nós temos 45 mulheres formadas. Legal. E aí a gente coloca o curso para acontecer na semana do Dia Internacional da Mulher, né, 8 de março, também para que a gente consiga fazer com que a discussão não seja puramente técnica e que a gente saiba conseguir abordar outros conteúdos junto com elas, entendendo ali como que elas conseguem se posicionar, enfim, ir atrás dos seus direitos, até mesmo dentro do contexto que elas estão vivendo. E aí eu convidei a Patrícia para falar, Patrícia, a próxima turma a gente precisa de um olhar de uma mulher documentando. Vamos lá com a gente e tudo mais, passar 5 dias documentando, ouvindo o depoimento das mulheres. Acho que seria muito interessante, muito legal. Não, já aceitei, eu já aceitei, me comprometendo. Não, mas eu achei muito legal da Ju, íntima já, né? Já íntimas. Achei muito legal porque ela vai além, não é só a turma. Toda a equipe dela, ela faz questão que tenha mulheres. Muito legal. Totalmente no congresso, gente. No congresso, quando eu cheguei só mulheres, eu falei, gente, eu preciso. É isso. Enfim. Falando também sobre o termo mocorongo que a gente trouxe aqui.
É, Eu conheço, eu sou de Brasília, mas eu acho que Não acredito. O Então. que é mucoronga pra você? E não pode usar muitas palavras capacitistas, né? Então, peraí. pode errar. Essa besta. Então, Exatamente. Eu também achava que era isso, né? Meio abestada. Então, a gente dizem que quem nasce em Santarém é mocorongo. É. E aí tem esse significado mais pejorativo, digamos assim. Mas para o santareno, né, para o mocorongo, quem nasce em Santarém, mocorongo quer dizer é uma pessoa humilde e que sabe receber. Olha, gente, Entendeu? essa daí é nova. Então pra gente tem esse significado. Mas tem que entrar dentro. Aí não. Aí a gente tava conversando Ok. ontem que a Patrícia falou, quero ser mocoronga. Eu falei, não, pra ser mocoronga tem que se batizar no Rio Tapajós, que é o rio que Tem banha a que- cidade e tudo mais, tem que ir ao terra. Não, Sim, A sim. Zilda estava contando isso ontem pra todo mundo. O pessoal usa o termo de forma pejorativa, a gente sabe que tem esse significado, mas enfim, isso é cultural da região, é falado. Quem nasce em Santarém é mocorongo. Enfim, mais sobre ambições futuras e tudo mais. Bom, o Projeto Saúde e Alegria é uma organização que está aí há 40 anos, atuando na Amazônia, né? Principalmente ali na região oeste do Pará. Digamos, a minha atuação do Saúde e Alegria é pequena, perto da grandiosidade de tempo que ele tem. Eu estou trabalhando há 7 anos na organização e há 7 anos aprendendo muito. Quando eu terminei minha graduação, eu tinha esse pensamento de, poxa, eu quero fazer alguma coisa onde eu consiga impactar a minha região, onde eu consiga impactar a cidade onde eu moro, onde eu consiga impactar as pessoas. Eu não fazia ideia que eu ia parar numa organização do terceiro setor. Isso não foi, eu não busquei isso, a oportunidade apareceu, eu abracei e estou hoje trabalhando. Então, continuo nessa perspectiva de continuar desenvolvendo os projetos socioambientais dentro das comunidades, né? Trazendo as comunidades também para essa posição de protagonismo, onde elas possam falar também por elas, né? Comunidade como um todo, e que a gente consiga, nessa perspectiva, aprimorar as políticas públicas que vão para esses territórios e ajudar até mesmo a construir novas políticas, porque hoje a gente sabe que as coisas acontecem muito de cima para baixo, né? Então a gente precisa saber ouvir, entender o que se passa dentro dos territórios para a gente pensar nas soluções também. Muito se fala em preservação ambiental, mas pouco se diz sobre o social. Como é que eu vou preservar aquele lugar? Como é que eu posso pedir para aquela população preservar aquele lugar se ela não tem acesso aos serviços básicos? Entendeu? É muito difícil se manter naquela condição. E hoje quem mantém de fato a floresta em pé é quem está ali morando e vivenciando a realidade do território. Então, acho que a ambições futuras seria isso, continuar nessa perspectiva, nesse projeto que eu já desenvolvo e já ajudo junto com o Saúde e Alegria, e pensando nisso, né? Como que a gente faz para que os serviços cheguem até essas populações, para que as políticas públicas cheguem e sejam desenhadas também de acordo com a realidade dos territórios. Não, bacana. E assim, pra Jussara, o convite que fica pra PGD, ela levar a gente pra Alter do Chão. Nossa, ela Já prometeu fiquei mesmo sabendo isso, viu? que é um lugar paradisíaco, Belíssimo. que tem um dos melhores pôr do sol do Lindo. Brasil. Do mundo. Do mundo. É isso, então a gente também já está esperando este convite. E eu já falei pra ela tem que me ensinar a dançar carimbó? Sim, ainda tem isso. Não, A BGD, por favor, próximo evento de energia, que seja em Alter do Chão, que seja na Amazônia, que a gente consiga visitar a comunidade e que a gente consiga fazer uma imersão para entender um pouquinho ali do contexto, sabe, do trabalho, porque é muito bacana, é muito impactante. Quem vai à Amazônia, com certeza, se transforma. Se transforma, com certeza. Obrigada, Patrícia. Olha, eu queria agradecer muito esse bate-papo, foi enriquecedor. Eu tô muito inspirada. Eu não conheço a Amazônia, eu não conheço o Pará. Mas vai, né? Mas agora eu já tenho vontade. E, cara, eu desejo muito sucesso pra Obrigada. vocês. Assim, sucesso no seu filme, nos seus projetos futuros, no documentário, com o projeto de Saúde e Alegria, com outras políticas públicas. Vocês são mulheres jovens, cheias de energia e com muito conhecimento técnico para capacitar outras gerações. Então, eu desejo sucesso de verdade para vocês e que o trabalho de vocês seja conhecido e impacte outras mulheres e outras comunidades. E, assim, com toda a liberdade, aqui já falando, a BGD está à disposição para ajudar no que for possível, fazer possíveis parcerias institucionais para otimizar o trabalho de vocês. Então, muito obrigada por esse bate-papo e até o próximo Congresso de Mulheres da Energia, o próximo Intersolar e outras iniciativas. A próxima colaboração. Quer deixar a frase final? Sim, Noemi.
Eu quero agradecer o espaço da gente estar aqui falando sobre o evento, mas estar aqui também falando sobre mulheres, falando sobre o nosso trabalho. Agradecer o convite da BGD para estar novamente no evento. Pessoas muito queridas, o Aurélio, a Zilda. A Zilda já conheci no evento de 2022 e desde então a gente passou a ter uma comunicação. Receberam a gente super bem, com cuidado, com muito carinho. Então agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando, de estar trazendo um pouco da realidade da Amazônia para todo o Brasil. Eu agradeço a oportunidade de ter sido convidada e poder trazer esse olhar sensível sobre a Amazônia. O painel foi de muita gentileza de vocês trazerem pra gente, não só isso, mas de convidar mulheres que fazem pelo local, pela Amazônia e viveram aquela realidade. E já comecei a ficar nervosa. E que vocês continuem tendo sucesso e levando transformação e educação para moldar uma sociedade melhor do que a de hoje. Muito obrigada, gente. Obrigada ao Energy Channel por essa parceria e até a próxima. Até a próxima.